Ele contribuiu com tudo. Ele mandou um avião sobrevoar a cidade para o povo conhecer. Tio Demétrio resolveu construir uma estrada na ladeira com recursos próprios. Esses 1000 livros antigos que nós temos lá era dele. Todo o acervo chegou aqui por intermédio do Coronel Demétrio Lemos. O primeiro rádio que teve em Martins foi ele que mandou. É difícil imaginar Martins sem o Coronel Demétrio Lemos. É difícil imaginar Martins sem o Coronel Demétrio Lemos. O primeiro rádio que teve em Martins foi ele que mandou. Todo o acervo chegou aqui por intermédio do Coronel Demétrio Esses 1000 Lemos. livros antigos que nós temos lá era Construir uma estrada na ladeira com recursos Ele próprios. mandou um avião sobrevoar a cidade para o povo conhecer. Ele contribuiu com tudo. Se você chegar a alguém aí e perguntar quem foi Coronel Demétrio Lemos, muita gente não sabe quem foi. Só ouvi falar dele, mas não conheço não. Já me fala sobre ele e tal, mas eu nunca conheço a rua, só a pessoa não. Você já ouviu falar de Demétrio Lemos? Demétrio Lemos, Antônio Martins? Não, só sei do nome mesmo. Só do nome. Não, Demétrio Lemos, o Coronel Demétrio Sim, Lemos. não, eu ouvi falar, né? O senhor sabe da história dele? Não. Meu tempo não era muito atrasado, né? Não, não conheço não. Eu não conheço. Sabe o que ele fez por Martins, por exemplo? Não é do meu tempo, não. Sinceramente, eu sei pouca coisa sobre esse homem aí, Demétrio Lemos. Ana Cleide, sabe o que é sobre Demétrio Lemos? não precisa. Vem cá. Demétrio Lemos eu não sei realmente. Vocês perguntassem na rua que eu moro, que é o bairro José Elinas, eu ia dizer para vocês que ele foi o primeiro prefeito de Martins. Né? Mas esse Demétrio, sinceramente, é vergonhoso. A gente só sabe que tem a rua com esse nome. Mas depois dessa pesquisa eu vou pesquisar. O Coronel Demétrio Lemos foi o maior benemérito de Martins. Ele era um coronel de exército, solteiro, ganhava bem, não tinha com que se preocupar, nasceu aqui, gostava muito de Martins. Então, lá no Rio de Janeiro, onde ele morava, tudo que ele encontrava, ele comprava ou adquiria e mandava aqui para Martins. Para aqui para Martins, ele mandou a carroça do lixo, carrilhões, estátuas em arte nouveau, da arte nouveau, mandou muitas outras coisas, sim, os sinos para a igreja, ele também mandou. Então, ele contribuiu com tudo, até empréstimos, dinheiro a particulares, negócio, ele também emprestou, entendeu? Emprestou entre aspas, né, que nunca recebeu. E ele também nunca disse a ninguém isso, também nunca cobrou. Nasceu e criou-se lá, era filho de lá, tinha a família toda lá, nunca casou-se, nem tinha filhos. Se tinha, nunca ninguém soube. O que eu me lembro era que tio Demétrio era uma pessoa muito estimada em Martins e fazia tudo o que pudesse para satisfazer o povo de Martins, ele fazia. Mamãe, como as minhas tias, contavam sobre essa estrada, que devido ao difícil acesso que tinha a ladeira de Martins, que só ia de cavalo ou a pé, então o tio Demétrio resolveu construir uma estrada na ladeira com recursos próprios. Ele não tinha descendentes diretos, então deixou para a escola todo o acervo. Esses 1000 livros antigos que nós temos lá era dele. Tem um exemplar dos Lusíadas, que é original, que esse exemplar foi doado, foi oferecido de próprio punho pelo editor português Emílio Biel à Sua Majestade,
Dom Pedro II, Imperador do Brasil. É uma edição especial que foram editados 12 livros. Esses livros, todos eles é dedicados a uma celebridade. E a primeira é Dom Pedro II, na lista, o primeiro é Dom Pedro II. Então só existe esse no mundo dedicado a Dom Pedro. Um historiador esteve lá e ele disse que o que a gente tem lá, nós tínhamos lá, é uma fortuna que daria para comprar Martins. E lá tem outra coleção muito importante, que é aquelas estatuetas de Art Nouveau, né, que também são peças raras. São poucas peças dessa época e as que ficaram hoje são relíquias. E lá nós temos quase 50 peças de Art Nouveau. Eram 42, aí elas vão se danificando com a ação, né, do tempo, aí a gente não pode, porque elas têm um certo tipo de liga que não pode colocar cola, nem solda, elas não pegam, aí vão se deteriorando e a gente vai guardando. A segurança nós não tínhamos. Segurança, na realidade só as portas que eram bem fechadas, mas não tínhamos o vigia, não tínhamos segurança no museu e procurávamos de alguma forma não divulgar o acervo. Sabíamos da importância, mas não divulgávamos com medo de roubo. Porque ao divulgar você sabe que você precisa de mais proteção, entendeu? Porque é uma riqueza belíssima, que é difícil encontrar, não é verdade? Em Martins existe e que é muito pouco explorado pela falta de conhecimento das pessoas do nosso próprio estado, das pessoas aqui, mesmo de Martins, desconhecem a riqueza que tem o nosso município. Eu gostaria muito que isso partisse, começasse nas escolas. Alguns moradores estão descobrindo que sem história não tem futuro. A gente não pode deixar se perder no tempo histórias belíssimas como histórias acontecidas aqui. É difícil imaginar Martins sem o Coronel Demétrio Lemos.